convidamos o irmão Otto para ele dar um testemunho aqui a respeito daquilo que o senhor tem feito lá no trabalho que ele tem desenvolvido lá no Paraguai. E ontem, eu conversando com ele estava me contando alguma coisa da idolatria, daqueles povos que ele tem trabalhado com indígenas, né? Aí eu falei com ele na conversa assim: Otto, eu estou me lembrando daquela ocasião que Paulo estava lá na cidade de Atenas e a Bíblia diz que Paulo estava com seu espírito revoltado pela quantidade de idolatria que havia ali em Atenas. Aí o Otto virou para mim e falou assim: irmão, você sabe que é isso que eu estou meditando? É exatamente esse ponto aí. Né? Falei: Otto, então vamos compartilhar o nosso tempo lá para a gente também meditar nesse assunto. Cadê o Otto? Tá bom. Não, mas você não precisa vir aqui agora, não vou te chamar. Vamos ler o texto aqui de Atos, capítulo 17, verso 16. Atos 17, verso 16. Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária. Ele havia saído lá daquela região da Ásia Menor, onde estão aquelas 7 igrejas lá de Apocalipse, e tinha atravessado para a Grécia. Foi a ocasião em que o Evangelho entrou pela primeira vez na Europa. E Paulo foi perseguido lá em Tessalônica, em Bereia, Filipos. A vida de Paulo ali naqueles primeiros dias na Europa não foi uma vida muito fácil, não. Foi uma vida de muita perseguição. Então, Paulo seguiu, ele precisou sair fugido, né, dessas cidades, e ele foi para Atenas, deixou para trás Timóteo, Silas, e esse é o contexto do texto que nós vamos ler aqui. Verso 16 de Atos, capítulo 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos e queremos saber o que vem a ser isso. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens,
para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que o buscassem e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Eu queria fazer um contraste aqui com aquilo que o Otto vai nos apresentar, o testemunho que ele vai dar aqui, porque essa cidade de Atenas, todo mundo que tem um mínimo de cultura geral, sabe que era uma cidade elitizada do ponto de vista cultural. A cultura grega foi tão influenciadora na cultura que nós hoje, inclusive, temos, né, que nos tempos de Paulo, quando o poder não era dos gregos, o poder era dos romanos, a cultura era grega. Aquela mentalidade grega, mentalidade... Até hoje, esse assunto aí de democracia, que tanto se fala e tudo, veio dos gregos, né? Os gregos influenciaram grandemente a cultura e, naquele tempo, então, Atenas era um centro de filosofia. Os grandes filósofos, eles habitaram em Atenas, né? Então, Paulo estava num lugar que seria o centro do mundo. Não sei nem que cidade a gente pode comparar hoje com isso, porque a cultura hoje está muito espalhada, né? Sei lá, talvez uma Nova York da vida, alguma coisa assim. Mas o interessante é que Paulo enxergou naqueles cidadãos ali de Roma, ele chegou a algumas conclusões. Primeiro, ele disse que via em todos os atenienses que eles todos eram muito religiosos. Hoje nós estamos vivendo tempos que você vê muita gente aí que acha que não é religioso. Mas eu estou dizendo acha, porque, na verdade, todo mundo é religioso, não é? A religião, o desejo de se conectar com Deus é uma questão inerente ao ser humano, não é? O ser humano, se ele não adora ao Deus verdadeiro, ele adora a si mesmo, ele adora a natureza, ele adora alguma divindade que ele inventa, que ele faz com as próprias mãos, né? Eu já tenho falado aqui algumas vezes, por exemplo, que hoje nós vivemos adoração de diversas maneiras, né? Por exemplo, um tipo de adoração que a gente vê é um culto panteísta à natureza. Aliás, culto panteísta é a natureza, né? Mas a gente percebe que hoje, engraçado que quando
a vida mudou muito em poucos anos. Eu acho que ainda sou bastante jovem ainda, nem tão idoso assim, mas eu me lembro quando comecei a trabalhar, eu trabalhava com uma atividade que o pessoal brincava que quem estava nessa atividade era mata-cobra. Então, era de fato muito comum, de vez em quando, a gente encontrar uma cobra, e a primeira providência que a gente tomava era matar a cobra, porque, afinal de contas, depois você precisava passar lá, né? Hoje, se você fizer uma coisa desse tipo, tá arriscado você ir para a cadeia. Eu acredito que é mais fácil, exagerando um pouco as coisas, mas é mais fácil hoje você ser preso porque você cortou uma árvore do que se você matar um homem, né? Isso é uma situação de panteísmo que nós estamos vivendo hoje. Eu não estou dizendo para ninguém que deve sair aí matando animal, que deve sair destruindo a natureza, nada disso, né? Mas o fato é que o homem, ele vai substituindo Deus por algum Deus. O próprio orgulho que nós temos é a deificação de nós mesmos, pois eu não posso ser desonrado. Isso é uma coisa que nós todos temos, eu tenho, pelo menos. Se você não tem, eu não sei, mas eu tenho, não é? O nosso orgulho é uma deificação de nós mesmos, não é? A Bíblia fala, por exemplo, do dinheiro, né? Fala que a avareza quem ama o dinheiro, né? É uma idolatria. Aí eu te pergunto, o seu Deus é aquele que te governa. Por exemplo, eu estou falando aí dessa questão do dinheiro, né? Muitas vezes, eu já escutei, provavelmente você já deve ter escutado também, pessoas justificarem para você de negócios mal feitos, de negócios escusos, justificando da seguinte forma: ah, mas eu não podia agir de outra forma, porque afinal eu tinha que falar isso, talvez uma mentira, fazer uma desonestidade e tal, porque senão eu ia tomar prejuízo. Por quê? Porque o Deus dele é o dinheiro, é o que manda na vida dele. Eu não estou dizendo que nós aqui também não caímos em idolatria também, não. O crente também cai em idolatria, nós precisamos vigiar nisso daí, né? Idolatria é um problema da humanidade. Se a gente não adorar a Deus e a Jesus Cristo, nós vamos adorar o homem e o homem e a criação de Deus, né? Então, Paulo fala aqui nesse texto que Deus criou os homens para que, tateando, o possam buscar. Ou seja, Deus quer que os homens percebam a sua mão através da criação. Já falamos isso aqui diversas vezes, né? Deus é visto nas obras que ele fez. Mas se a gente não quer ver a Deus, nós vamos adorar as coisas que ele fez e não a ele mesmo, né? Essa é a situação que Paulo encontrou ali e que deixava Paulo indignado, revoltado com aquela situação. Eu te pergunto o seguinte: no dia de hoje você não fica indignado com determinadas circunstâncias da sociedade nossa, não? Como que a moralidade anda caindo, né? Como que os valores estão mudando? A pessoa olha para essa parede aqui e diz que é vermelha. E se você disser que não é, o errado é você, porque para mim a parede é vermelha. Hein? Colofóbico. Mas vocês sabem que é de outras cores que eu estou falando, né? Então, irmãos, essa indignação que Paulo sentia ali em Atenas é uma indignação que a gente, como crente, vive no dia a dia, né? Eu fico indignado, por exemplo, que eu vejo que as pessoas hoje são tão assim superficiais, sem referência de Deus, porque antigamente, eu não sou saudosista não, mas eu vou dizer para vocês, antigamente a gente ainda tinha uma cultura
que as pessoas iam na igreja católica lá, aprendiam de Deus, de Jesus e tal, e uma base do evangelho elas tinham. Agora, hoje as pessoas não têm referência nenhuma, elas vão querer te desejar alguma bênção, vão te parabenizar alguma coisa, eles viram para você e falam assim, que as boas energias te abençoem. É porque a pessoa não tem nada, meu irmão, a pessoa não tem nada, então tem que inventar uma energia, tem que inventar uma qualquer coisa para abençoar o outro. Eu, quando escuto esse negócio, eu fico igual Paulo, assim, o coração fica indignado de ver como as pessoas são superficiais, como que a pobreza, a falta da palavra de Deus, no mínimo que seja, porque é isso que eu estou dizendo, irmãos, olha, a gente às vezes achava que desculpa aqui se tem alguém nessa circunstância, eu não quero atacar, mas pelo contrário, eu quero falar até do benefício. Por exemplo, a nossa sociedade aqui no Brasil era uma sociedade muito influenciada pela Igreja Católica. Não tinha um que não tinha feito primeira comunhão, esses negócios, né? Então, um mínimo de cristianismo, o mínimo de conceito cristão ele tinha. Ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia que Jesus morreu na cruz, não é? Se ressuscitou, não sei. Acho que sabia, né, Wellington? Ressuscitou também. Né? Mas hoje as pessoas não têm referência de nada. Essa era a situação lá em Atenas. Toda a filosofia nasceu ali em Atenas. Lá era o centro. Tem que vigiar aqui, porque eu não posso estender muito, não. Eu só quero... O que eu quero dizer é que, enquanto o Otto me falava sobre o lugar onde ele está trabalhando, sobre as pessoas que muitas vezes são desfavorecidas do ponto de vista cultural, social, né? Eu pensava nesse texto aqui, pensando, engraçado, o oposto também é verdade. Tanto quanto uma pessoa desfavorecida culturalmente, nós também estamos vivendo numa sociedade que acha que é uma sociedade favorecida do ponto de vista cultural, né? Por exemplo, quem está numa universidade, precisa tomar cuidado com o seguinte, eu não sou contrário a isso, não. Né? Eu acho que você devia estudar muito, né? Ser um bom profissional, mas cuidado com o status de querer ser aceito no meio acadêmico, né? Porque a ciência também é um Deus, viu? A falsa ciência, Paulo fala sobre isso lá no final de 1 Timóteo. É o penúltimo versículo de 1 Timóteo. Ele fala sobre a falsa ciência. Né? Mas eu queria encerrar aqui dizendo o seguinte. Paulo diz assim, que Deus manda notificar aos homens que ele vai julgar todos os homens através de um varão que para isso ele levantou. Não é? E você e eu, nós vamos precisar prestar contas a Deus. E depois ele define aquele que vai fazer isso. Que ele fala que Deus para isso preparou um varão que morreu, mas ele ressuscitou. Aí, irmãos, quando Paulo falou nesse assunto de ressurreição, acabou a conversa. Porque aí o pessoal falou, não, aí é demais, você está viajando demais. Essa história de ressurreição não cabe na nossa cabeça. Aí você... Irmão, sabe por quê? Porque Jesus é a pedra de tropeço. Né? Jesus é o ponto central do cristianismo. Há pouco tempo atrás encontrei uma pessoa aqui, inclusive com um crucifixo, um vereador aqui de Betim. Hoje não é mais não, um antigo. Com um crucifixo assim no peito, aí ele virou para mim e falou assim, não, eu acredito em Jesus, em Deus e Nossa Senhora, mas em Jesus eu não acredito, não. Falei, mas você não está com esse crucifixo aí, você não é católico? Como é que você não acredita em Jesus? Não, mas você é cristão? Sou cristão. Ué, mas cristão Peraí, alguma coisa tem de errado aí. Só você é cristão, cristão tem Cristo. Né? Como é que você não crê em Jesus? Porque Jesus é a pedra de tropeço.
Jesus é o ponto central do cristianismo. Todo mundo concorda. Você sair aí pela sociedade, você pode buscar em qualquer religião, qualquer filosofia e tudo mais, todo mundo vai concordar com muitos dos princípios de Jesus, que você deve amar o próximo como a ti mesmo, né? Vai concordar que, você pode enumerar, todo mundo vai concordar com as coisas que Jesus fala, pelo menos em tese, né? Na prática, não. Mas a questão é a seguinte, todo mundo não vai concordar com Jesus, a não ser que ele seja um cristão, né? Então, irmãos, nós estamos aqui para cultuar Jesus, nós estamos aqui para levar a Jesus, né? E, assim, eu estou fazendo essa introdução comprida, que vou pedir o Otto já para vir aqui, só para dizer, a gente vive nesse mundo hoje indignado como Paulo vivia, né? E outra coisa também que eu estou lembrando aqui, se não me engano é na carta de Judas, que está escrito que o Ló, fala assim, o justo Ló se indignava todos os dias pela impiedade que havia lá em Sodoma e Gomorra, né? Então, isso é natural do crente, a gente precisa se indignar com isso. Então, assim, só fazer o contraste, né? Você vai falar de uma sociedade desfavorecida. Então, tanto os desfavorecidos como nós aqui, que nem tão favorecidos somos assim, né? Nós estamos na mesma situação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Amém. Acho que não precisa te apresentar, não, né? Porque... Paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem? Queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né, de compartilhar com vocês. Eu quero seguir um pouquinho, principalmente no versículo 16, né, antes de mostrar alguns slides. Eu vou ler de novo para a gente relembrar. Fala assim, Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, aquela cidade tem algumas versões que falam, estava cheia de ídolos, né? Teve um escritor, um dos sábios lá, né? Não sei se um filósofo, ele falou que era mais fácil, ironicamente, era mais fácil encontrar um Deus em Atenas que um homem, né? De tão carregado que era a cidade de ídolos. E essa palavra que fala que o seu espírito se comovia em si mesmo, no original é paroxoneto, é uma palavra usada para afiar uma faca, né? E isso quer dizer que é uma palavra também, quando tem uma palavra em inglês que é paroxismo, é uma condição física que a pessoa tem movimentos involuntários, violentos, né, e repentinos, né, que a gente poderia falar o espasmo aqui, né, e era essa a condição do Paulo, mas não era fisicamente, né. Ele estava muito incomodado, né. Não é uma coisa. O verbo também está no modo contínuo, era uma ação contínua, era uma coisa que não é que ele ficou chocado, ele estava cada vez mais ficando perturbado com aquela situação. Quanto mais ele via, mais ele ficava incomodado, né? Então ele começou a fazer algo, né? Ele foi para a sinagoga e começou a compartilhar com as pessoas que tinham alguma base ali da Bíblia, né? Mas ele não ficou só na sinagoga, né? Ele ia no mercado, que era onde as pessoas que não iam na sinagoga também iam, né? E as pessoas que se encontravam com ele, ele começava a compartilhar ali, debater com eles a respeito de Jesus, né? Então, isso que a gente está tentando fazer lá. A gente vai, em Nova Esperança, nas reuniões, né, no culto, lá no Paraguai, mas também a gente faz visitas, né, para as pessoas que não vão no culto.
Então, a gente tenta alcançar essas pessoas também. Eu queria mostrar agora alguns slides, para vocês entenderem um pouco esse sentimento de Paulo, né? O que a gente vai ver é um pouco semelhante ao que Paulo viu em Atenas. Esse é o mapa do Paraguai, né? Todo mundo conhece, o mapa mundi. Esse estado em vermelho ali à esquerda é o estado onde eu estou morando, né? E lá que fica a comunidade Nova Esperança, que é onde a gente trabalha com mais frequência, né? Aí pode passar. Agora eu vou passar rapidinho algumas coisas, algumas comidas típicas do Paraguai, né? Esse é o tererê e o mate, que são bebidas tradicionais. Lá no Paraguai tem 5 famílias, tem 5 grupos de indígenas, e cada grupo desses tem várias etnias diferentes, vários povos, né? Então, vocês estão vendo com a seta ali, ó, o grupo Guarani é o maior grupo, isso. E a gente está trabalhando com o grupo Umbá-Guarani, que é também o grupo mais populoso do país, né? Mas, ao mesmo tempo, é o grupo mais desprezado, né? Então, são 19 povos indígenas no Paraguai, e a gente está trabalhando com um deles só. Tá? Aí pode passar. Essas são algumas comidas típicas de lá, né? O reviro com cocido, o talharim, que é o macarrão com frango, né? A tortilha, a chipa. Alguns artesanatos que esse povo faz, né? São habilidosos nessa área, com madeira, com bambu, né? Isso. Agora eu quero rapidamente passar só para vocês terem uma noção. Esse último número ali, ó, são 170 comunidades deste povo no Paraguai. Eles são 28 mil pessoas, mas eles estão espalhados em 170 comunidades. Então, isso é um desafio para a gente, porque eles são poucas pessoas, mas é difícil você se locomover. São 9 estados diferentes que eles estão. Então, por exemplo, o irmão Frank, pelo que eu lembro que ele estava comentando com o Marquitos, que é o pastor dele, ele se movimenta entre 80 comunidades diferentes. E essas comunidades não são pertinho umas das outras. Então, isso é um desafio também para alcançar esse povo, né? Aí sim. Agora eu vou entrar numa parte que eu vou falar um pouco mais detidamente. Esse não é o povo com quem eu trabalho, mas para vocês terem uma noção, esse é um povo da família Guarani, né? É do mesmo grupo de etnias que os Umbás Guaranis com quem eu trabalho. E eles fazem essa festa. Inclusive, ela é apoiada pelo Ministério da Cultura, né? Que é o reencontro dos vivos com os mortos. Eles fazem uma caminhada até o cemitério e jogam essas máscaras lá como se fosse para expulsar, para espantar os espíritos, né? E pode passar. Essa é a comunidade onde a gente trabalha. Na área, vou tentar mostrar aqui. Nessa parte de cima, aqui, nessa área aqui de cima à esquerda e nessa área central aqui embaixo, estão as casas de reza deles, que são as opus, né? Que são onde eles realizam os rituais deles, né? Tem o templo, ali perto do fim da Palavra Esperança, tem o templo onde a gente congrega com eles, né? E ao redor tem toda essa área da comunidade, mas eles alugam muito também para plantação de soja, né? Então fica uma área pequena de floresta. Então, queria agora olhar com vocês algumas características da religião dos Guaranis, né? A primeira
E a última tem bastante a ver com o que a gente viu, que o irmão Lincoln compartilhou em Atenas, né, que eles são sincretistas e politeístas. O politeísmo é simples, né? Eles adoram mais de um Deus, né? Ali, por exemplo, eu coloquei são 7 níveis de tipo uma hierarquia de espíritos que eles acreditam, né? Eu coloquei só os 3 primeiros para simplificar. Tem o primeiro nível, que é Nyanderuete Papatenondé, que é o criador para eles. Mas não é um criador pessoal, né? É um criador que abandonou a criação dele, né? Ele tinha 2 esposas, uma traiu ele deixou ela grávida, foi para o paraíso dele, falou, quando o menino quiser me visitar, vocês podem ir lá. Assim, só para vocês terem uma noção de como que é os mitos deles, né? Esse Deus criou 4 deuses inferiores, e os sacerdotes, eles se comunicam principalmente com esses deuses inferiores, não tanto com o Criador, né? E tem o terceiro nível, que são os filhos e as filhas desses 4 deuses. E teoricamente, Jesus entraria aqui, né, na hierarquia deles. Porque, para eles, um desses 4 deuses inferiores é Tupã, né? E eles lá, a palavra para Deus entre os paraguaios é Tupã. Então, eles acreditam que Jesus é filho de Tupã. Então, teoricamente, eles considerariam que Jesus é como se fosse neto de Deus, ou não seria o Todo-Poderoso, né? Então, passando ali para a primeira parte, que é o sincretismo, em Atenas eles recebiam também deuses de outras religiões. Então, eles misturavam as crenças, né? Isso também é uma forma de resistir à colonização, né? Quando foram catequizados, por exemplo, os guaranis, não necessariamente eles resistiram lutando, mas eles resistiram pegando partes dos relatos bíblicos e adaptando conforme a cultura deles nas crenças deles, né? Só um exemplo, em Gênesis 1 e 2, fala que no princípio havia trevas, né, no abismo. Então, o relato da criação deles é que havia escuridão, né, e o Nyanderuete Papatenondé começou a se criar na escuridão, né? Então, a teologia deles é bem complexa, né? E eu acho que sem entender isso é difícil poder ajudar eles. Então, eu estou começando a estudar a religião deles para entrar um pouco mais fundo e tentar corrigir isso com as verdades bíblicas, né? E o ponto do meio ali, que seria o animismo, é que eles buscam proteção contra os espíritos e as enfermidades através de rituais, né? Por exemplo, tem o Nhamongaraí, que é o batismo das crianças com fumaça na festa da colheita, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre ele agora. Assim, isso aí é a hierarquia de novo, né? Aí pode passar. Então, esse, por exemplo, é um sacerdote dos Mbiás Guaranis. Ele conduz os rituais, né, na Opã, na casa de reza, e durante o Ano Novo, que não é o nosso Ano Novo, se não me engano, é em setembro, é o Ano Novo de acordo com a astrologia deles, alguma coisa assim, eles consagram 4 elementos, que é o guembé, o mate, o mel e o milho, né, dando graças pela colheita. Eles consagram para os deuses deles, né? E nesse período é que eles batizam as crianças. Todas as crianças que nasceram naquele período, desde o último Ano Novo, eles levam para batizar, mas não é com água, é com fumaça. Com esse cachimbo, ele faz contato com os deuses, né? Então, ele pergunta para o Nyanderuete Papatenondé de qual paraíso que veio essa criança. Porque são 4 deuses, cada deus tem um paraíso, né? Ele veio do paraíso de Jacairá, ou ele veio do paraíso de Nhamandu, que é o sol, né? Então, ele fica nesse processo de escuta, para
entender qual que é o nome da criança, porque é tipo uma encarnação eles chamam a palavra alma, né? É como se um espírito bom fosse entrar na criança para não ter doença, para proteger ele contra os infortúnios da vida, né? Então ele fica nesse processo de escuta, e se ele escuta que esse menino, essa menina veio do paraíso de Inhamandu, ele tem certos nomes religiosos que essa criança vai receber. Por exemplo, Quarahu ou Jaçu, né, que são os nomes de astros ou de animais, né, são nomes religiosos. E nesse ritual, quando ele recebe o nome da criança, ele sopra a fumaça desse cachimbo na cabeça da criança, né, como se fosse que essa criança já recebeu o seu nome, né, já recebeu o seu espírito, alguma coisa assim, né. Aí pode passar, por favor. Aqui, por exemplo, vou traduzir ali, só para vocês. Esse é um cântico traduzido para o espanhol a respeito dessa cerimônia, né, que é a consagração da colheita, o batismo e a encarnação das palavras almas. Ali fala assim: o ano novo consagra o milho, o mel, o guembé e a erva, que é o mate. Rezo com a dança das abelhas no templo, que seria a casa de reza deles. O Senhor, que seria o sacerdote, escuta a voz do Pai verdadeiro, que é o principal lá da hierarquia, que disse os nomes, filhos de Tupã, Caraí, Jacairá e Inhamandu, os 4 deuses inferiores. O fumo sagrado se assenta na alma da criança que já caminha, e aqueles que não se achem, aquelas crianças que não estão felizes, ou seja, vou explicar isso um pouquinho melhor. Eles têm um contexto, não todos, mas não é difícil, por exemplo, de ter alcoolismo, de ter abuso em casa, então de drogas, né, na comunidade. Então, é muito fácil uma criança se deprimir com uma situação assim. Quando uma criança está triste ou está deprimida, como que eles justificam? Eles não justificam que a causa é o problema em casa. A causa é, o sacerdote não ouviu direito o nome dessa criança. Vão ter que batizar ela de novo para ela receber uma alma nova, aí ela vai ficar feliz de novo, né? Então, isso que quer dizer aqueles que não se acham. Eles voltarão a ser nomeados, eles vão ser batizados de novo, né? Aí pode passar. Essa é a cerimônia do batismo, né? O batismo tradicional, aí vocês podem ver que as participantes estão com bebês nos braços, né? Justamente para isso, para que o sacerdote escute o nome dessas crianças e sopre a fumaça do cachimbo na cabeça delas, né? Para receber esses nomes. Então, vocês podem sentir um pouco do que Paulo sentiu quando ele estava em Atenas, né? Desde criança, desde bebê, esses meninos são consagrados aos demônios, né? Aí você imagina a carga espiritual, né? Como que é possível uma criança dessa, num contexto desse, crescer de uma forma saudável, né? Com problemas com o alcoolismo também, com tudo isso, né? Essa é a OPU, que é a casa de reza, né? Lá que eles realizam os cultos deles, né? Os batismos. Vocês podem ver que tem uma pessoa ali com um cachimbo, né? Fumando esse petu, e tem 2 crianças ali ingerindo essa fumaça, né? São fumantes passivos ali. Então, a gente tem esses desafios que também, em parte, são consequências desse modo de pensar, né? Porque você tem um ambiente de desesperança, né? Eles não têm
uma economia baseada no planejamento e na provisão. Tipo, vou guardar eu recebo esse dinheiro, meu salário, vou guardar para até o fim do mês eu ter comida para minha família. Não, eles baseiam na sobrevivência, né? Então, por exemplo, se tiver, eles plantam um pouco, né? Vão na comunidade menonita, por exemplo, para trabalhar, mas não para ter uma vida normal, mas para sobreviver, né? Então, é uma cultura de sobrevivência, né? Então, nesse contexto, existe muita desesperança, eles não têm uma perspectiva, assim, o jovem não tem uma perspectiva, eu vou ter um emprego, vou melhorar, vou sair dessa situação, mas eles pensam, é tipo um fatalismo, né? Eles pensam, é assim mesmo a vida e eu vou ficar por aqui. E aí entram as drogas, né? E aí também o abuso, por quê? Porque eles não se sentem dignos de resistir ao abuso, né? Então, os abusadores têm entrada livre, né? Por exemplo, se uma criança é abusada em casa, uma possibilidade, né? Ela vai pensar assim, nossa, se eu denunciar, meu pai vai preso, quem que vai trazer comida para casa? Né? Então, é mais ou menos assim. E, nos casos extremos, vai para o suicídio, né? Principalmente os adolescentes e jovens, né? Uma taxa mais alta do que a população geral. Esse é a colônia onde eu fico, né? A colônia dos menonitas, e a partir daí eu vou visitar os indígenas com os irmãos. Tem uma equipe, né? Tem alguns irmãos que vão na terça-feira comigo, outros vão na quinta e outros que vão no domingo, para visitar e participar do culto com eles. Essa é uma aula de inglês na comunidade vizinha, né? A gente estava fazendo esse trabalho lá nas escolas, mas os pais, eles se levantaram, né? Falaram que a gente estava pregando o evangelho demais nas aulas. Então, esse acesso até agora está bloqueado para a gente, né? Então, vamos ver o que o Senhor vai direcionar com relação a esse trabalho, se a gente vai realmente deixar ou ir para outra parte, ou se o Senhor vai abrir a porta de novo, né? Então, assim, a gente vai seguir, né? Mas, assim, eu queria que os irmãos percebessem a importância da oração numa situação dessa, né? Porque se o Senhor não direcionar, aos olhos humanos é impossível mudar isso, né? É uma cultura muito arraigada, é muito forte, né? Eles ensinam as crianças vão no OPU desde pequeno e eles vão instilando isso na criança, e quando ela está grande é difícil tirar isso, entendeu? Só pela oração mesmo. Eu lembro que quando o Senhor Jesus ele desceu do monte com os apóstolos, com os 3 apóstolos, né, os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, né? Então, eles perguntaram, Senhor, por que a gente não conseguiu? Né? Então, o Senhor falou, essa casta só sai com jejum e oração. Então, assim, era um caso, eu li um comentário falando, era um caso empedernido, né? Era um caso mais difícil que a média. Eu creio que é a situação com que a gente está trabalhando lá. Então, eu peço para os irmãos para se lembrarem dessas figuras que a gente viu aqui e orar continuamente, porque sem a oração de vocês, nosso trabalho não vai para frente. Pode passar, faz um favor. Esse é um debulhador que eu vi na internet e com a ajuda dos irmãos, o irmão Franco e o irmão Salustiano, a gente aperfeiçoou ele, né, para ele ficar mais resistente, mas com 2 entradas também para debulhar milho, né, porque lá não tem energia na aldeia, então as pessoas ficam com calo, ficam com a mão dolorida, né? Então, para facilitar o trabalho deles, a gente desenvolveu juntos lá. Funciona. Eu vou ver se eu acho o vídeo depois para mostrar, para enviar para vocês, que meu cartão de memória queimou.
Pode passar. Essas são algumas coisas que a gente começou a desenvolver, ainda não está completo, né? O primeiro é um descascador de mandioca, também é tudo ideia da internet, né? A gente só põe em prática lá. O segundo é uma colher de coco, e o terceiro é tinta com flores, né? Mas ainda falta fazer com mais qualidade para um espessante, um conservante, que ela ainda perde, com o tempo ela vai apagando, né? Uma tinta da flor do cosmos. Aí a gente está tentando fazer isso também para ter mais acesso às pessoas, às famílias, né? A ganhar o coração deles, né? Pode passar. Essas também são algumas sementes que a gente distribui lá, né? Que eu distribuo. Tem semente de melancia, tem essa semente das flores de cosmos, e tem várias sementes, né? Essa é só uma amostra para incentivar eles a se desenvolverem economicamente também, né? É uma tentativa, né? Alguns plantam mais, alguns plantam menos, né? Mas um esforço que a gente está fazendo nesse sentido. Algumas plantas medicinais também, principalmente para a gripe, né? A gente tem algumas lá. Então, a gente vai cortando, levando para eles, e para eles retomarem, né, esse conhecimento, porque os mais velhos conhecem, mas os mais jovens já estão perdendo isso, e, geralmente, quando tem esse conhecimento, é associado com feitiçaria. Então, a gente está tentando restabelecer isso de uma forma cristã, né? Esse conhecimento do uso das plantas para a saúde, né? Não só os medicamentos químicos. Esse é um estudo, eu não sei se vocês conhecem esse livro, ele deve ter mais de 200 anos, Coração do Homem. Ele foi escrito na França, se não me engano. Essa primeira parte à esquerda superior. Ele é um livro que fala da condição humana e das etapas para a gente se reconciliar com o Senhor, né? Então, a primeira página desse livro, ele fala sobre os animais que tem dentro do nosso coração, né? Então, por exemplo, a cobra, por exemplo, fala de uma atitude traiçoeira, né? O porco fala por exemplo, eu dei um exemplo de a televisão e o celular, por exemplo. Se a gente não atentar, o porco, por exemplo, ele come lixo, né? Se a gente não atentar, a gente vai estar comendo lixo também, através do celular, né, da televisão, né? Então, assim, só um exemplo de como que esses animais estão dentro de nós, e a gente precisa cooperar com o Senhor Jesus para que eles sejam expulsos, né? Então, é importante esse tipo de figura, porque as pessoas lá, elas têm instrução de poucos anos de estudo, né? 3, 4 anos de estudo, quando eles atingem 15 anos de idade, a estatística normal, né? No máximo 5, eu creio, para esse povo específico. A gente tem esses dados no censo, né? Então, assim, eles não têm cultura de leitura, né? Então, você tem que usar exemplos bem simples e que tenham a ver com a realidade deles, né? Então, a gente está tentando usar esses exemplos para chegar, né, mais fundo, para que a mensagem entre mais, porque tem também o desafio da língua, que é o Guarani, né? Eu ainda não falo perfeitamente, ainda tenho dificuldade em alguns pontos, então são várias barreiras a ser superadas antes de conseguir uma comunicação clara, uma abertura com as pessoas, né? Então a gente precisa da oração de vocês para isso também. Eu peço para os irmãos, para as irmãs. Tá? Pode passar. Esses são alguns artigos que eu comprei para revender para eles a preço de custo, porque muitas vezes não é recomendável dar, porque são 400 pessoas, não tem como dar para todo mundo, né? Então, se você der para um e não der para outro, fica uma situação chata, né? Então, eu compro, por exemplo, uma blusa de frio para crianças por R$3, vendo por R$3, eles compram rindo, né? Que é um preço ótimo. E os sapatos também, né?
Então, assim, só para também não criar dependência, né, a gente tem que ter esse cuidado, né, mas, ao mesmo tempo, dar um pequeno suporte, né. Essas são algumas experiências que a gente fez lá de plantação. A gente não tem um campo grande, não tem muitas plantas, mas foram coisas que deram certo, né? A abóbora, que cresceu bem, e o pé de mamão também, a minha mãe podou, né? E depois eu pus adubo de casca de banana, casca de ovo, e também com comida de peixe que estava velho, estava lá. Então, um pé de mamão, por exemplo, produziu 80 mamões, e antes ele não estava, né? Então, são algumas experiências. Agora, minha mãe plantou um pouco mais, alguns pés a mais, né? E aí eu vou carregar a mão no adubo também para tentar ter uma plantação lá. Então, se os irmãos quiserem ir no Paraguai, são bem-vindos, tá? Para conhecer lá o trabalho, tá? Ainda que seja, se vocês não tiverem muito tempo, pode ir para ficar uma semana, né? Então, vocês podem ir lá ver como que funciona, tá? Esses são os garotos lá de Nova Esperança, vão receber vocês com muita felicidade, tá? Então, é isso, irmãos. Espero que vocês tenham sentido um pouco da indignação de Paulo, né? Quando ele viu aquela idolatria, aquela adoração falsa, né? E que o Senhor possa tocar vocês para se lembrarem sempre de orar por nós. Né? Eu peço pelos irmãos, porque é realmente muito importante. Tá? E eu agradeço a atenção de vocês. Tá? E que Deus abençoe. Fica aqui, não vai embora, não. Irmãos, então nós estamos... É muito importante a gente conhecer as realidades do trabalho de evangelismo, né? E lembrar que nós temos orado constantemente. Aqui, toda quarta-feira, a gente costuma lembrar não só do Otto, de outros irmãos também, né? Mas queríamos deixar o encargo para você de oração, lembrando que a mensagem do Evangelho, ela não é entendida intelectualmente. Não é questão de você ter bons argumentos, convincentes, não é? Não que você não precise usar isso, mas de fato uma atuação do Espírito Santo, né? O Deus desse século cega o entendimento das pessoas. E nossa oração precisa ser essa, que o Senhor tire esses véus que estão sobre o entendimento dessas pessoas, né? Eu queria convidar a igreja, então, agora, para nós termos um pequeno momento aqui, para nós orarmos por esse trabalho, né? Dentro de alguns dias, nós vamos receber a Ana Maria, que está voltando aqui também, viu, irmãos? Mas engraçado que o Otto está falando aqui uma questão bem interessante. A questão da interação com esse povo passa, em primeiro lugar, pela questão da língua. Não é? Você tem tido dificuldade, engraçado que a Ana Maria tem falado da dificuldade também dela de aprender o árabe, né, Cleito, que os beduínos falam? Acho que é isso, não é? Então, é um motivo de oração. Você vai para casa, você está levando um motivo concreto de oração aí, não é? E a outra questão é a questão de entender o contexto deles. E aí eu queria te chamar a atenção. Esse texto que nós lemos aqui do livro de Atos, Paulo explora um fator da própria cultura dos atenienses ali. Qual era o fator? Paulo explorou o seguinte: olha, vocês têm um monte de deuses aqui, mas tem um Deus que é o Deus desconhecido, e eu quero falar desse. Ou seja, Paulo encontrou um ponto de partida para a pregação do Evangelho dentro da própria cultura deles, não é? Então, não adianta você... às vezes eu penso que alguns cristãos vão pregar o Evangelho e eles já chegam pregando o Evangelho de uma forma, às vezes, meio técnica. Usa termos
temos o jargão evangélico, às vezes, para pregar para uma pessoa que nunca ouviu nada de Jesus, nunca ouviu nada da palavra de Deus. Mas nós precisamos aprender com Paulo essa questão. Paulo usou uma porta que aquela cultura tinha aberta ali para pregar o evangelho, né? É outro ponto que nós precisamos. O Otto falou que está aprendendo o contexto religioso, a teologia deles lá, não é? Isso vai abrir portas para que ele possa alcançar esse povo, não é? Eu queria te convidar para você se colocar de pé agora, não é? Queria convidar 2 irmãos que pudessem levantar aqui uma oração, aqui pela vida do Otto, não é? Lembrando, o Otto está voltando na terça-feira agora, está voltando para lá. E eu queria pedir os irmãos para que nós pedíssemos ao Senhor para abençoar essa viagem. Amém? 2 irmãos puderem levantar uma oração pelo irmão. Senhor, nós vemos a sua palavra, está escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, Senhor, nós queremos aqui juntos, como igreja, clamarmos ao Senhor para que o Espírito Santo do Senhor realmente capacite o Otto, capacite os demais irmãos que estão ali, para serem esses pregadores do Evangelho junto a essas pessoas, junto a essa comunidade, Senhor. Nós clamamos a sua misericórdia para a vida desse povo, daquelas pessoas. Senhor, assim como o Senhor, na sua misericórdia, alcançou a nós, alcança também a eles, Senhor. Nós realmente clamamos mesmo o poder do Teu Espírito Santo operando na vida dessas pessoas, desses corações, inclinando e atraindo a Ti, Senhor. Estende a sua mão, abençoe nosso irmão Otto, o Senhor supra as suas necessidades, abençoe os demais irmãos que eles estão, para serem de fato instrumentos usados pelo Senhor para abençoar aquelas pessoas. Senhor, e nós realmente também te pedimos que a nós também nos dê esse encargo de estar sustentando nossos irmãos em oração, para que eles possam ter essa provisão, essa capacitação do Senhor nesse trabalho. Te damos graças em nome de Jesus. Deus, essa manhã nós viemos aqui orar ao Senhor e encomendar a vida do irmão Otto nesse trabalho, nesse retorno dele ali, àquele ambiente onde ele tem pregado o Teu Evangelho, ó Deus, pedindo a Ti, Senhor, para que o poder do Teu Espírito Santo esteja presente na vida do meu irmão, naquilo que ele fizer, no trabalho que ele executar ali, nas palavras que ele utilizar naquele lugar, no discernimento da situação, no ambiente ali onde ele tem vivido, ó Deus. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor abençoe de fato esse exercício que ele tem feito ali no Paraguai, Senhor. Olha também, Senhor, pelas questões do entorno da sua vida, conforme o irmão orou agora, a respeito da situação ali da sua mãe, a respeito da situação do sustento, do trabalho, do local de moradia. Peço ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor esteja realmente amparando o Otto em cada decisão, em cada passo, em nome de Jesus, ó Deus, e abrindo portas no meio daquele povo que está no coração dele ali trabalhar, Senhor. Nós queremos encomendá-lo, te peço que o Senhor abençoe sua viagem agora na terça-feira, dando a ele a bênção de ir em paz, em tranquilidade, para retornar ali àquele local. É o que nós encomendamos e nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
Então, irmão, ó, fica aí o encargo de oração. Não é só na quarta-feira que você pode orar, não. Ora também lá na sua casa, quando você estiver lembrando das suas necessidades, lembra da necessidade do irmão também, né? Só para informação, ele tem sido sustentado pelos irmãos da Alemanha, né? É um trabalho que eles têm desenvolvido, e ele tem morado numa comunidade menonita, essa que ele mostrou aqui, né? Também são irmãos da Alemanha que moram lá, né? É um trabalho mais ou menos paralelo que eles têm feito lá. Amém? Deus abençoe e leva o encargo para a sua casa. Quem... Amém, irmãos. Temos visitante aqui nesta manhã? Alguém que nos visita pela primeira vez? Não é não, hein? Amém. Senhor te abençoe. Bom, então vamos para os avisos das reuniões dessa semana. Na segunda-feira, então, os irmãos disponibilizando o link para nós participarmos da reunião online, né? Será disponibilizado do grupo de WhatsApp da igreja. Segunda-feira, às 20 horas. Quarta-feira, a nossa reunião de oração, às 20 horas, aqui nesse local. Todos nós convocados aí para orarmos juntos pelos interesses do reino. E as reuniões no sábado, né? Vai ser algo diferente aí. Hã? Uma surpresa aí. No sábado, às 19h30, todos